O cemitério de Stowe, no estado do Kansas, é um dos locais mais sinistros dos Estados Unidos, famoso por suas lendas envolvendo o sobrenatural, especialmente a crença de que ele seria um dos 7 portais para o inferno. Uma das histórias mais assustadoras e que gerou uma grande repercussão ocorreu em 1987, quando um grupo de jovens decidiu explorar o cemitério em busca de respostas para as inúmeras histórias de aparições e fenômenos estranhos associados ao local. Era uma noite de outono, e o grupo de amigos, composto por 4 adolescentes, decidiu desafiar as lendas que cercavam o cemitério de Stowe. Eles estavam cientes das histórias sobre o local, como o portal para o inferno, e queriam experimentar de perto os rumores de atividades paranormais. De acordo com as histórias locais, o cemitério era considerado um ponto de encontro para rituais satânicos e atividades demoníacas, especialmente durante a noite, quando o lugar ficava deserto e sombrio. Os jovens chegaram ao cemitério por volta da meia-noite, o que era uma hora particularmente sinistra, pois muitos acreditam que as forças do mal se tornam mais ativas à noite. A atmosfera ao redor do cemitério era desconcertante. O cemitério, rodeado por uma vegetação densa e com poucas lâmpadas nas imediações, estava envolto em um silêncio profundo, que era interrompido apenas pelos sons distantes do vento e dos animais noturnos. Quando o grupo começou a explorar o cemitério, as primeiras coisas estranhas começaram a acontecer. Eles notaram uma sensação de opressão no ar, como se algo estivesse pesando sobre eles. O ambiente parecia mais sombrio e sinistro do que o normal. À medida que se aprofundavam, começaram a ouvir sons estranhos, murmúrios e vozes baixas que pareciam vir de lugares distantes, mas ninguém estava lá. Alguns membros do grupo começaram a se sentir incomodados e queriam ir embora, mas o líder do grupo, que estava determinado a desafiar as lendas, insistiu que continuassem. Foi então que algo ainda mais perturbador aconteceu. Um dos membros do grupo, um rapaz de 16 anos, estava caminhando perto de uma das lápides quando, de repente, ele foi empurrado violentamente para trás. Ele não viu nada, mas sentiu uma força invisível que o fez cair contra uma lápide com bastante impacto. O impacto foi forte o suficiente para deixá-lo com marcas roxas no corpo, o que foi uma surpresa e causou pânico entre os amigos. O grupo ficou aterrorizado com o que acabara de acontecer e correu para ajudar o amigo. Alguns dos jovens ficaram visivelmente abalados, sentindo que estavam sendo observados por uma presença invisível. Além do empurrão, eles começaram a perceber uma sombra estranha movendo-se entre as árvores do cemitério. A sombra parecia não ter uma forma definida, mas os jovens estavam convencidos de que não era apenas o efeito das árvores ou da escuridão. Havia algo mais. O clima no cemitério se tornou cada vez mais tenso. Sons distantes de passos e sussurros começaram a preencher o ar. Os jovens começaram a ouvir gargalhadas baixas e risadas demoníacas que pareciam ecoar pelo cemitério. Isso aumentou ainda mais o medo do grupo, que agora estava desesperado para sair dali. À medida que se dirigiam para a saída, alguns afirmaram ter visto luzes flutuantes à distância, como se fossem pequenas esferas luminosas que pairavam entre as lápides. Esses fenômenos de luz também são frequentemente relatados por aqueles que afirmam ter vivido experiências paranormais no cemitério de Stowe. O grupo finalmente conseguiu deixar o cemitério, mas não antes de sentir que estavam sendo perseguidos. O medo e o pânico eram tão grandes que muitos deles não quiseram falar sobre o ocorrido por algum tempo. O jovem que havia sido empurrado contra a lápide estava com marcas visíveis no corpo, e todos estavam claramente abalados pela experiência. Quando os jovens voltaram à cidade, o relato deles começou a se espalhar rapidamente. Muitos não acreditaram neles, mas o evento aumentou ainda mais a lenda do cemitério de Stowe. Os amigos que estavam envolvidos no incidente estavam convencidos de que não era apenas uma coincidência. Algo sobrenatural havia ocorrido, algo que estava além de sua compreensão.
O incidente de 1987 é um dos relatos mais conhecidos e detalhados de uma experiência assustadora no cemitério de Stoll. Embora não haja evidências científicas para confirmar o que aconteceu, a história continua a ser uma parte importante das lendas e mistérios que cercam o local. O cemitério de Stoll continua sendo um dos lugares mais infames associados a fenômenos paranormais, com muitas pessoas acreditando que ele seja verdadeiramente um ponto de passagem para forças sobrenaturais. A experiência desse grupo de jovens só aumentou o fascínio e o temor sobre o local, mantendo sua fama de ser um dos lugares mais assustadores dos Estados Unidos. A história mais famosa e sombria que ocorreu na cidade de Villisca, Iowa, é o Massacre de Villisca, que aconteceu na noite de 10 de junho de 1912. Este evento resultou na morte de 8 pessoas, 6 crianças e 2 adultos, e continua sendo um dos crimes mais perturbadores e misteriosos dos Estados Unidos. Vou contar todos os detalhes dessa história. Na noite do massacre, a família Moore estava em casa na sua residência simples, mas acolhedora, na cidade de Villisca. A família Moore era muito respeitada na cidade, e todos estavam animados com o final de semana que passariam juntos. Além da família Moore, 2 meninas amigas da família Moore estavam hospedadas na casa naquela noite. Elas foram convidadas para dormir na casa após o culto de domingo à noite. Na noite de 10 de junho de 1912, por volta das 23 horas, o assassino entrou na casa dos Moore. Ele usou um machado, o que era incomum para um crime desse tipo, para atacar as vítimas enquanto dormiam. A primeira vítima foi Josiah Moore, que foi golpeado com força no rosto enquanto dormia na cama com sua esposa Sarah Moore. Depois, Sarah também foi atacada enquanto estava na cama. O assassino então se dirigiu aos quartos das crianças. Herman, Mary, Arthur e Pauline estavam todos dormindo em seus respectivos quartos e foram atacados sem chance de defesa. Todos os golpes com o machado foram desferidos de forma brutal, esmagando seus crânios. As 2 meninas, Lena Stillinger e Ina Stillinger, que estavam no quarto das crianças, também foram atacadas. Elas foram mortas enquanto dormiam. O assassino não teve piedade, e a brutalidade dos golpes foi tamanha que os corpos das vítimas foram encontrados com os crânios esmagados. Após cometer o crime, o assassino cobriu os rostos das vítimas com lençóis, aparentemente para esconder o que havia feito, e colocou o machado ao lado dos corpos. Na manhã seguinte, por volta das 7 horas da manhã, Mary Peckham, uma vizinha da família Moore, foi até a casa para verificar se havia algum problema, já que ninguém havia saído para suas atividades habituais. Quando entrou na casa, ela fez a horrível descoberta. Ao olhar para dentro, ela percebeu rapidamente que algo estava muito errado. O cenário era macabro. Os corpos estavam espalhados pelos quartos e a casa estava coberta de sangue. A polícia foi imediatamente chamada e a cidade de Villisca ficou em choque. As autoridades começaram a investigar o massacre, mas não encontraram muitas pistas sobre o assassino. A brutalidade do crime e a falta de motivos aparentes tornaram a investigação ainda mais difícil. Logo após o crime, os investigadores começaram a procurar pistas. Não havia sinais de roubo ou tentativa de arrombamento, o que indicava que o assassinato não havia sido motivado por questões financeiras. O assassino parecia estar muito focado na violência e na brutalidade. Vários suspeitos foram investigados, mas ninguém foi preso pelo crime. George Kelly, um pregador itinerante que estava na cidade na época, foi interrogado, mas nunca houve evidências concretas para ligá-lo ao massacre. Outro suspeito foi Frank Jones, um empresário local com quem Josiah Moore tinha uma rivalidade, mas novamente não havia provas suficientes para levá-lo a julgamento. A falta de evidências concretas e a ausência de um motivo claro fizeram o caso ainda mais misterioso, e o assassino nunca foi identificado. Após o massacre, a casa foi vendida várias vezes, mas todos os proprietários enfrentaram dificuldades em morar ali devido ao que muitos acreditavam ser uma presença sobrenatural. Relatos de fenômenos paranormais começaram a surgir.
Os vizinhos disseram ouvir sons de machado batendo nas paredes e gritos vindos de dentro da casa, mesmo quando ninguém estava lá. A casa foi restaurada em 1994 e transformada em uma atração turística para caçadores de fantasmas e interessados em eventos paranormais. Desde então, muitos alegaram ter presenciado atividades inexplicáveis dentro da casa, incluindo aparições, barulhos estranhos e sensações de mal-estar. O local tornou-se um destino para aqueles que buscam sentir a presença das vítimas ou tentar desvendar o mistério do massacre. O massacre de Villisca continua sendo um dos crimes mais horríveis e misteriosos da história dos Estados Unidos. O assassinato brutal de uma família inteira, incluindo 6 crianças, e a falta de explicações concretas sobre o autor do crime, deixaram uma marca indelével na história da cidade de Villisca. A casa onde o massacre ocorreu tornou-se um local de grande fascínio, não apenas por sua importância histórica, mas também pelas alegações de atividades paranormais associadas a ela. A mansão de Myrtles, em St. Francisville, Louisiana, é uma das casas mais assombradas e misteriosas dos Estados Unidos, com uma história cheia de tragédia e mistério. A lenda mais conhecida relacionada à mansão envolve a escrava Chloe, cujas ações trágicas resultaram em mortes e, eventualmente, a marca de assombração que a casa carrega até hoje. A história de Chloe é cercada de mistério e muitos acreditam que ela seja a responsável por algumas das atividades paranormais que ocorrem até hoje na mansão. De acordo com a lenda, Chloe era uma escrava que trabalhava na mansão de Myrtles no século XIX, quando a propriedade estava nas mãos de Gaston Delacroix, um rico proprietário de terras. Chloe era uma escrava que, aparentemente, havia sido favorecida por Gaston em algum momento, mas, com o tempo, seu status entre os outros escravos caiu. Segundo a história popular, Chloe tinha um relacionamento com Gaston e era forçada a manter esse relacionamento, possivelmente devido ao abuso de poder que os senhores de escravos exerciam. De acordo com alguns relatos, ela foi desprezada por ele depois que ele começou a dar atenção a outras escravas, o que a deixou desesperada para recuperar sua posição e sua atenção. A versão mais comum da história é que, em um momento de desespero, Chloe decidiu envenenar a comida da família de Gaston para ganhar sua atenção e garantir sua posição na casa. Em uma tentativa de agradar Gaston e talvez reconquistar sua afeição, Chloe preparou um bolo ou sobremesa com veneno. O veneno foi misturado de forma que afetaria apenas Sarah Delacroix, a esposa de Gaston, e seus filhos, que eram as pessoas mais próximas e dependentes de sua ajuda. No entanto, o envenenamento não aconteceu como planejado. Chloe acidentalmente envenenou a família inteira, incluindo Gaston Delacroix. Sarah e as 2 crianças morreram após a ingestão do veneno, mas Gaston, apesar de ter ficado gravemente doente, sobreviveu. Ele imediatamente acusou Chloe de envenenar sua família, o que resultou em uma punição cruel. Chloe foi capturada, enforcada e enterrada em algum lugar nos arredores da mansão. Depois da execução de Chloe, a mansão foi marcada por uma série de eventos paranormais que fizeram com que a propriedade se tornasse famosa como um local assombrado. A história de Chloe, a escrava enforcada, ficou gravada na memória coletiva, e muitas pessoas acreditam que ela ainda persegue a mansão até hoje. Vários visitantes da mansão de Myrtles relataram encontros com o espírito de Chloe. Ela é descrita frequentemente como uma mulher com um lenço verde na cabeça, uma peça de roupa que ela usava enquanto trabalhava como escrava. Seu espírito é visto vagando pela casa, especialmente nas escadas e nos corredores. Algumas pessoas afirmam ver seu rosto nas janelas ou sentir uma presença fria nas áreas onde ela costumava andar. Além de Chloe, há vários outros relatos paranormais associados à mansão, como aparências de outras figuras fantasmagóricas e sons de passos e risadas de crianças, possivelmente dos filhos de Gaston, que também morreram na tragédia. A mansão está cheia de mistérios e é considerada um dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos.
Atualmente, a mansão de Myrtles é uma popular atração turística e um hotel. Os visitantes que procuram uma experiência paranormal visitam o local com a esperança de testemunhar algum fenômeno inexplicável, como os que foram reportados ao longo dos anos. Além de ser um local de grande importância histórica, a mansão é famosa pelos relatos de atividades paranormais, incluindo aparições, barulhos estranhos e sensações de frio. A história de Chloe e as mortes associadas a ela tornaram-se uma parte indelével da lenda da mansão de Myrtles, com muitos visitantes e caçadores de fantasmas relatando experiências assustadoras enquanto exploram a propriedade. Até hoje, a mansão é um dos pontos turísticos mais famosos dos Estados Unidos para quem deseja investigar o sobrenatural. E a história de Chloe continua a ser um dos aspectos mais enigmáticos e assustadores desse local. A lenda de Chloe, junto com os inúmeros relatos de fenômenos paranormais, faz da mansão de Myrtles um lugar de fascínio e medo. Embora não haja confirmação histórica de que Chloe tenha sido realmente responsável pelas mortes, a história sobre ela e sua execução se tornou parte integrante da identidade do local. Mesmo que as explicações sobre os eventos sobrenaturais sejam debatidas, a mansão de Myrtles continua sendo um enigma para aqueles que buscam compreender os mistérios do além e um destino popular para quem procura experiências paranormais. A história verdadeira mais famosa associada à casa de Amityville é o Massacre de Amityville, ocorrido em 13 de novembro de 1974. Este evento trágico é a base da fama do local e tem sido um dos crimes mais chocantes na história dos Estados Unidos. O Massacre de Amityville. Na noite de 13 de novembro de 1974, Ronald DeFeo Jr., um homem de 23 anos, cometeu um dos crimes mais horríveis em Amityville, Nova York. Ele matou 6 membros de sua família enquanto eles estavam dormindo em seus quartos na casa localizada na 112 Ocean Avenue. As vítimas foram Ronald DeFeo Sr., Louise DeFeo, Don DeFeo, Allison DeFeo, Mark DeFeo, John Matthew. DeFeo. DeFeo usou uma espingarda para matar cada um dos membros de sua família. Ele disparou um por um, sem ser interrompido, o que fez com que o massacre fosse particularmente chocante. Após os assassinatos, DeFeo saiu da casa, foi até um bar e depois retornou para a cena do crime, onde ligou para a polícia e alegou que sua família tinha sido assassinada por um intruso. A polícia investigou rapidamente e descobriu que Ronald DeFeo Jr. era o responsável pelos homicídios. Ele foi preso e, durante o julgamento, alegou que havia ouvido vozes em sua cabeça que o incitaram a cometer os assassinatos, mas essa defesa não foi aceita. Ele foi condenado à prisão perpétua pelos homicídios e permanece preso até hoje. Após o massacre, a casa foi deixada vazia até que, em 1975, a família Lutz se mudou para o imóvel. George e Kathy Lutz, junto com seus 3 filhos, alugaram a casa, mas logo começaram a relatar uma série de fenômenos paranormais. A família alegou que a casa estava assombrada e experimentou visões de figuras fantasmagóricas, barulhos inexplicáveis, como passos e batidas, mudanças repentinas na temperatura, com algumas partes da casa ficando inexplicavelmente geladas, objetos que se moviam sozinhos, como uma Bíblia que se deslocava. Os Lutz ficaram na casa por apenas 28 dias antes de fugir aterrorizados, alegando que não conseguiam mais suportar os eventos paranormais.